Olá, olá, são 2 horas mais, aliás, 1 hora, né? 1 hora e quantos minutos? Vamos pelo relógio de vocês, que o meu acho que não vai estar certo, não. 3h15. Você ligado aqui com a gente em todo o estado do Maranhão. O meu tá atrasado aqui, ó. Ainda bem que eu não fui pelo meu relógio. Uma ótima tarde para você que acompanha a gente aqui na Difusora. Tá começando o Jornal da Difusora. Hoje, o Jornal da Difusora, versão Clube do Bolinha. Na bancada, John Coutrin, Eduardo Ericeira e Gisael Marques. Dona Kate hoje foi... Ela não gosta que eu chame folga, né? Ela não participa do programa hoje, ela não gosta de folga, que ela chegou desde manhã cedinho aqui hoje. Mas segunda-feira ela volta com a gente, com certeza. Bom ter a tua audiência em todo o estado, viu? Maranhão inteiro de audiência agora ligado aqui no Jornal da Difusora. Vem com a gente porque hoje é sexta-feira. E hoje, olha, porque tem muito assunto aqui, depois de um meio feriado, digamos assim. Estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora e muitos assuntos para você que nos acompanha em todo o estado. E você vai ver hoje, Bolsonaro concede perdão à pena de Daniel Silveira e parlamentares recorrem para que indulto seja anulado. Tribunal Regional Eleitoral reúne a imprensa para combater a desinformação. Prefeito Eduardo Braide fala sobre a paralisação dos professores da rede pública da capital. Deputado Zé Inácio parece que está de olho na vaga de vice de Brandão, mas não estava já definido? A gente vai contar essas novelas para você, mais uma do Partido dos Trabalhadores. Prefeitura de Imperatriz vai requalificar espaço da Avenida Beira Rio. Essas e outras notícias agora no Jornal da Difusora. Estamos juntos mais uma vez aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Bom saber que você está com a gente nessa tarde de sexta-feira, viu? Vamos a Brasília, vamos à capital federal, porque a gente tem muito assunto, apesar de estar aí, né, como eu disse, no meio feriado, aí numa sexta-feira, imprensada, mas olha, na política está fervendo, hein, Raniele? Primeiro vamos falar aí do Bolsonaro, que concedeu perdão à pena do Daniel Silveira, né? A gente contextualiza, traz aqui a argumentação e depois a gente fala da repercussão disso. Raniele, você, boa tarde. A gente não morre de tédio nunca, Adalberto. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília, principalmente aqui na capital do país. É isso, viu? O presidente da República, ele concedeu por decreto a graça a Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por ameaças às instituições democráticas e também uso da violência durante o curso do processo. Agora, Daniel Silveira estaria livre da condenação, de acordo com o presidente Jair Bolsonaro. Esse decreto será cumprido e foi publicado ainda ontem no Diário Oficial da União. Vamos ver agora um trecho da live que o presidente faz toda quinta-feira, quando ele cita esse decreto. Vamos ver. Zelar pelo interesse público e, considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreta um decreto que vai ser cumprido. Artigo 1º. Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes previstos. Olha, Adalberto, essa decisão do presidente repercutiu, claro, entre todos os parlamentares que foram às redes sociais, aliados do presidente Jair Bolsonaro, apoiando, como é o caso de Ricardo Barros. Nós temos aí o print do que ele postou no Twitter e já concedeu entrevistas falando sobre isso, que foi uma decisão acertada do presidente, que foi bom para a democracia e harmonia e equilíbrio entre os poderes. E ele também disse que, com essa decisão, acaba a perseguição a Daniel. É assim que eles vão utilizar Daniel Silveira como um mártir da direita até para poder angariar votos com essa história. E, do outro lado, eu peguei o exemplo da senadora Simone Tebet, que já foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado, e ela disse o seguinte, que dar graça por decreto a um condenado pelo Supremo Tribunal Federal por atentado à democracia é desvio de finalidade e um ato inconstitucional.
O presidente da República violou ele próprio a Constituição. Um golpe contra a democracia, crime de responsabilidade, fecha aspas. Então, ela aponta, assim como outros juristas, um ato inconstitucional. Adalberto. A manifestação pública é uma consequência do que aconteceu. Mas, para além disso, agora alguns parlamentares estão recorrendo ao Supremo para anular o indulto concedido pelo Bolsonaro, Ranieri? É isso mesmo. O senador Randolfo Rodrigues, do partido Rede Sustentabilidade, ele já havia anunciado ontem à noite que iria recorrer ao Supremo Tribunal Federal e hoje se concretizou. Já ingressaram com uma ação de descumprimento e esperam ainda hoje o sorteio do relator, que pode ser, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes. Só tenho uma observação a fazer. Eles querem tornar nulo esse decreto de Bolsonaro, porém, em 2018, quando Temer era presidente e também concedeu um indulto a vários condenados por corrupção, Alexandre de Moraes, na época, foi favorável a essa decisão do presidente na época. Mas vamos ver agora o que o senador Randolfo Rodrigues disse sobre essa ação do presidente Jair Bolsonaro, que é uma afronta, de acordo com alguns ministros da própria corte. Ontem, o Supremo Tribunal Federal condenou o senhor Daniel Silveira por tentar impedir o livre funcionamento dos poderes instituídos. Hoje, o senhor presidente da República se utiliza indevidamente de um dos poderes para livrar o criminoso de sua pena. Está claro, a missão de Jair Bolsonaro é esculhambar a Constituição e as instituições democráticas. Nós não iremos permitir. Nós iremos ingressar ainda amanhã com a ação de descumprimento do preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal para anular o ato indevido de Jair Bolsonaro, sem embargo de também protocolar um projeto de decreto legislativo no Parlamento. A sanha criminosa do bolsonarismo para acabar com a democracia e as instituições no país não passará. Olha, os ministros do STF, como eu citei agora há pouco, que eles acharam que isso foi uma afronta, esse ato do presidente, eles não se pronunciaram publicamente, porque eles vão esperar o processo correr, até porque não acabou, não está ainda em trânsito em julgado quando não há mais recurso. Então, até esse indulto do presidente é visto por alguns deles como sem validade, porque não tem ainda um condenado no fim do processo. E eles devem focar na questão dos direitos políticos de Daniel Silveira e também na inelegibilidade pela lei da ficha limpa, porque muitos também viram que essa foi uma estratégia do presidente para que Daniel Silveira seja candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Mas, como eu disse, os ministros vão focar nisso. Mesmo que Daniel não vá para a cadeia, ele deve perder os direitos políticos. Volto com vocês. Obrigado, Ranieri. Parabéns aí de forma bem didática, explicando para as pessoas, às vezes, algumas coisas que nem sempre é tão fácil entender aspectos, mas agora ficou bem mais claro. Obrigado, Ranieri. Aí, Ranieri Veloso, ao vivo de Brasília, falando com a gente. Vou acionar aqui os nossos colegas aqui da bancada, porque o assunto rende sim. Vou começar com o Geisrael falando sobre isso. Tem vários aspectos aí que demoraria talvez até um programa inteiro falando só sobre esse caso de tantas situações que aconteceram no antes, durante e agora o depois, né, dessa decisão que foi tomada. Gisele, boa tarde. Boa tarde a todos os colegas, boa tarde pessoal de casa. Adalberto, disseste de maneira bem acertada, há um festival de lambanças e ruim para a democracia. Começa com a manifestação de um deputado federal falando um monte de bobagem e atentando sim contra o Estado Democrático de Direito, Daniel Silveira. Comentava aqui ontem que o processo contra ele correu de maneira considerada, inclusive, ilegal. Sim, se nós pegarmos aqui alguns pontos, nós vamos passar uma meia hora só comentando aqui. Eu passaria meia hora só comentando, mas eu vou me ater aqui somente às lambanças, que começa com o deputado federal falando bobagem, passa para o Legislativo, a casa que deveria se impor e, inclusive, caçá-lo por quebra de decoro, não o fez, passou a responsabilidade para o STF, que fez uma lambança no processo todo e agora acaba com o Executivo, ou seja, o chefe maior do Executivo, fazendo uma meleca maior ainda, que é o Bolsonaro. Então, ninguém tem razão nessa história. Nem o réu, nem o Legislativo, nem o Judiciário e nem o Presidente da República. Ok? Ponto. E a gente poderia passar meia hora falando a respeito de todas as melecas feitas por todos eles. Mas eu vou me ater aqui ao seguinte, ao
decreto a graça, o perdão concedido pelo presidente Bolsonaro de maneira assodada, que sequer chegou ao fim o curso do processo, ainda existe recurso, ainda que cabe ao réu, então é descabida a posição do presidente Jair Bolsonaro agora, que serve apenas para colocar mais gasolina nesse fogaréu e serve para confrontar de maneira assim muito inapropriada o STF neste momento. E repito o que eu disse ontem, acho que o STF não tem razão nesse julgamento e nessa condenação, não. Mas eu quero me ater aqui a um outro ponto. Perde ou não perde os direitos políticos, ainda que seja considerado o perdão dado pelo presidente da República? Perde, porque o indulto, ele não anula a condenação. Ele é apenas um perdão da punição, da pena. Ele não vai ser preso. E para efeitos da lei da ficha limpa, a lei da ficha limpa considera que é ficha suja aquele que foi condenado por um órgão colegiado, ainda que não cumpra a pena por causa do perdão. Portanto, condenado já está e para a lei da ficha limpa, um condenado é ficha suja e não pode concorrer. Boa tarde, Tio Coutrinho. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Geisael. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Eu vou me ater a um ponto que o Geisael colocou, que é a questão da crise institucional entre os poderes, não é? Porque isso aí realmente botar gasolina nesse fogo, não é? Porque a relação do presidente Bolsonaro nunca foi boa com o STF, né? Principalmente com o Alexandre de Moraes. E agora, de certa forma, é algo sem precedente, depois da Constituição de 1988, é o primeiro caso que acontece com a instituição da graça, é o primeiro caso com o presidente Jair Bolsonaro ali com o deputado Daniel Silveira, não é? Isso não tem nem precedente, tanto é que há uma divisão em relação aos próprios juristas, né? O Geisael falou da questão, né, se ele ficar inelegível ou não, perde os direitos, alguns acham que sim, outros acham que não. Há um certo debate no meio jurídico por conta de ser um caso novo, né, que não tem, como nós falamos, não tem precedente, mas está sendo inaugurado aí com o presidente Bolsonaro depois da Constituição. Então, de certa forma, a gente vai ter que saber, né, o que vai acontecer agora. O STF esse caso vai para o STF, vai ser revogado ou é irrevogável? Quais são os próximos passos em relação a isso, né? Eu creio que talvez o STF vai querer sim entrar mais uma vez nessa questão e talvez até anular isso, né? É claro que foi um julgamento que teve, se eu não me engano, um voto divergente, mas a maioria, até o Alexandre, o Mendonça, né, foi favorável, que foi um ministro indicado pelo Bolsonaro. Houve muitas críticas a ele, inclusive nas redes sociais, ele teve que se explicar, né? Talvez nem precisasse, mas teve que se explicar aí por conta desse voto. Mas o certo é saber agora como se comportará o STF diante disso e também o próprio Congresso, a própria Câmara, né, também, que deve ser levado isso também para discussão, porque tem a questão que fala de direitos políticos e cassação do mandato. Vamos já passar para os nossos assuntos locais aqui, mas antes, Eduardo Ericeira. Boa tarde, Eduardo. Olá, Adalberto. Muito boa tarde a você, boa tarde ao Geisael, ao John, a todos que nos acompanham aí pela TV e pelo rádio. O Geisael e o John já resumiram muito bem, só me ater aqui a alguns pontos importantes. A justiça, ela vem sendo muito questionada nos últimos anos. E algo é normal, né? Toda opinião, tudo que é decidido pode sim ser questionado, isso é legítimo. Agora, assim, a gente tem que questionar, tem que rebater pelas vias judiciais, não de forma incorreta. Perfeito. Você pode até ser contra uma decisão da Justiça, ser contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e o Geisael colocou muito bem, essa decisão poderia ainda ser recorrida no próprio STF, entendeu? Essa discussão, esse debate continuaria se assim o deputado Daniel Silveira quisesse recorrer, contrataria, claro, os seus advogados, e deve ser muito bem assessorado, inclusive, até pelo fato de ser político, muito bem assessorado aí juridicamente, poderia recorrer, inclusive, ao próprio Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem que parar por aí. Essa questão, o que a Justiça decide, você pode ser contra ou a favor, mas você tem que recorrer à própria Justiça. Porque senão, para que vai existir Justiça? E a democracia, por pior que seja o regime, por mais que você não concorde, ainda é o melhor regime, ainda é o mais importante. Por mais que tenha falhas, erros, tem, claro, como qualquer outro regime, mas a democracia é o melhor. E ele foi condenado por uma questão de ato antidemocrático. Aqui a gente se diz, e o presidente Jair Bolsonaro, ele coloca que a liberdade de expressão pode existir, mas isso não é um vale-tudo. E o próprio Daniel Silveira, o próprio Supremo Tribunal Federal, o próprio presidente Jair Bolsonaro já falaram sobre isso, que a liberdade de expressão não é um vale-tudo e não tem que ser um vale-tudo. Tem que se ter ordem para se pregar, inclusive, a justiça. Então, a liberdade de expressão não é eu ir à rua, eu ir à rede social, eu falar em algum local, aqui mesmo na televisão, o que eu quiser, o que me entender, com total irresponsabilidade.
Então a liberdade de expressão tem limite, como tudo na vida tem que ter limite. Então, assim, qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal, mesmo você sendo contra ou a favor do STF, tem gente que diz que é a favor do fechamento do STF, acabar com a justiça. Quer dizer, como é que se você se julgar os crimes, vai virar uma anarquia, acabar com tudo? Não, esse não é o caminho. Qualquer medida judicial, se quiser ser aí rebatida, justificada, tem que ser pelas próprias vias judiciais, respeitando fundamentalmente, claro, o quê? A Constituição. 1h mais 30 minutos, sou se ligado aqui do Jornal da Difusora no rádio e na TV também, a gente vai junto assim até as 2h18 da tarde de hoje, tá bom? Hoje que é sexta-feira. O governador Carlos Brandão suspendeu a emissão de passagens e diárias do governo até o mês de dezembro. A gente tem inclusive o documento aqui que respalda essa decisão, na verdade, que define, né, a partir de agora, como que a situação vai acontecer. É um decreto suspendendo a concessão de diárias e passagens aéreas no âmbito do Poder Executivo. Ficam suspensas as concessões de novas diárias e a aquisição de passagens aéreas até o dia 31 de dezembro de 2022 a todos os servidores civis e militares. Esse é o artigo 1º, segundo que a Casa Civil poderá expedir normas complementares ao disposto decreto. Está aí o decreto, portanto, assinado, o decreto número 37.579. E esse decreto do Brandão já está repercutindo nas redes sociais, é tudo muito mais rápido, né? A gente tem aqui, por exemplo, a fala, a gente vai colocar no ar, do Breno Ribeiro, que é presidente do partido Rede. Ele chegou a criticar o corte de diárias determinado pelo governador Carlos Brandão. Diz aqui o Breno, nesse tweet, o governador Brandão, que como vice embolsou quase R$500 milhão em diárias, baixou um decreto proibindo o pagamento de diárias para todos os servidores do Estado. E a Força Estadual de Saúde? E os policiais em missão no interior? Uma decisão irresponsável e hipócrita, segundo o Breno Ribeiro, presidente do partido Rede. O assunto está repercutindo aí, portanto, nas redes sociais, né? Adalberto, lá no decreto fala que eu entendi que seja uma forma de ter um maior controle, não é, em relação a essas diárias. Não pode aí sair distribuindo diária a bel prazer, né, tem sem finalidade. O decreto diz que, em casos especiais, tem que passar pela Casa Civil, né? Ou seja, que haja ali um monitoramento, né? Que haja ali um controle maior em relação a essas diárias, pelo que eu entendi desse decreto, não é? Para que se possa depurar aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente tem funcionalidade em relação a essas viagens, que muita gente, né? Muitas diárias a gente viu aí, como o próprio foi citado no Twitter, chamadas farras das diárias, né? Então é para que haja maior controle e se centralize isso também, né? Para que possa observar se realmente tem objetivo mesmo essa diária, se vai ser gasta mesmo em função do poder público e da população. Adalberto, só rapidamente, Gisele, em relação a essa questão de diárias, o próprio Executivo já utilizou algumas vezes algumas diárias e de fato ela é questionável por alguns partidos, enfim, pela classe política. Agora o John colocou de forma muito correta, né? Em relação a essa questão do controle. Eu vejo também pela essa questão do controle orçamentário. Claro que, inclusive, eu dei uma lida, não só no decreto que apareceu aqui, na imagem que está na televisão pode acompanhar, mas dei uma lida até mais em boa parte desse decreto, e ele cita, inclusive, isso, por exemplo. Essa questão da parte da saúde, segurança, que são áreas fundamentais, certamente, se for preciso um efetivo da polícia ter deslocamento, e a gente fala não só aqui da capital para o interior, mas do próprio interior aqui para a capital e vice-versa, enfim, da própria Força Estadual de Saúde, que também tem um trabalho essencial, super importante, que é a FESMA, ou qualquer outro aí, membro do servidor, enfim, do Estado que precisa se locomover a partir de diárias, em trabalho, claro, em serviço, a gente fala em serviço, óbvio, né, em lazer, obviamente, se for em serviço, é possível que tenha sim, claro, tem que ter um entendimento por parte da Casa Civil, que está colocado lá no decreto, e eu acho que é mais para essa questão de controle de orçamento. Mas claro que é passível de críticas, obviamente, mas eu percebo também, vejo por isso, por essa questão de controle orçamentário, e isso tem que ser muito bem analisado pela Casa Civil, por exemplo, a liberação de qualquer tipo de diária para um servidor do Estado. Parabéns aos colegas John e Eduardo pelo otimismo. Eu não os tenho, me perdoem, a minha visão não é essa. Olha só, o que são diárias? Diárias é uma forma que o poder público tem de restituir a um funcionário público em serviço público fora do seu local, da sua cidade, os gastos que ele vai ter com alimentação, com hotel. Então, com isso, se o cara passou 3 dias fora a serviço, ele vai receber 3 diárias, enfim. Ok, o que foi que nós mostramos aqui no programa? O Carlos Brandão indo a Brasília, o atual governador, para se filiar ao partido político, ao PSB, desfrutando de diárias do dinheiro público. Sendo que ali
não era uma atividade, não era uma agenda pública, não era uma agenda como um agente público, era uma agenda política particular. E logo que nós trouxemos à tona, ele pegou e devolveu as diárias. Então, qual é a minha visão que difere da dos colegas aqui? Na minha opinião, ele está fazendo esse decreto como um salvo-conduto, uma espécie de vacina, porque na eleição será lembrado de que utilizou diárias com fins particulares, ainda que tenha aberto mão depois, então já faz o decreto para dizer assim, não, mas eu também fui o cara que acabei com as farras das diárias. Pronto, é apenas uma vacina para o momento da eleição. Essa é a minha visão, discordando aqui da visão dos colegas. Acho que o interesse maior não é o controle dos gastos públicos, o interesse maior é se proteger para uma possível acusação lá na frente, na campanha, de ter utilizado diárias. É a minha visão. 1h36 e a gente aqui, claro, respeita todas as visões para você tira aí, do outro lado, as suas conclusões em relação às informações levantadas e a opinião também aqui, sempre livre dos nossos comentaristas. Vai ser assim, esse é um princípio aqui da casa e a gente vai seguir. Só lembrando, Beto, que eu fui a favor da diária, rapidamente, réplica. Eu fui a favor da diária quando foi utilizada para serviço, para viajar, para se filiar a partir dessas coisas, eu falei que é errado, eu falei que era para serviço. Para serviço está correto. Eu acho que é um consenso, né? É consenso. Né? O John também da mesma forma, claro, né? Claro, é o interesse público, né, que deve prevalecer. 1h36, 1h36. Em Pio XII, o vice-governador Carlos Brandão exibiu uma cesta básica como uma espécie de troféu para a população e já está sendo criticado também nas redes sociais com esse vídeo. Oi? Não, é que a produção está falando comigo aqui? Ah, perdão, é porque pelo hábito aqui eu falei vice-governador, né? Já é governador do estado, é o hábito mesmo, a força do hábito. Eu nem percebi, eu também passou direto aqui para mim. Esse equívoco. Então, o governador Carlos Brandão, lá em Pio XII, exibiu a cesta básica. Aliás, a gente falar, para quem está na TV, vamos mostrar o vídeo? A gente mostra depois, a gente volta aqui, vamos mostrar o vídeo então. Acho que tem áudio, inclusive, desse vídeo lá em Pio XII. Levantando ali a cesta básica, não precisava isso. Alguém precisa também orientar melhor aí o governador Brandão nesse sentido, né? Ali é um direito que a população tem. Essa cesta básica não é algo que foi comprado com alguém comprou, né? Pessoalmente, uma doação que eu estou fazendo. Não, ali é uma política pública, pelo que se entende e pelo que reza, inclusive, na própria Constituição, né? A política pública, né? A questão da alimentação, a dificuldade que existe das pessoas na capital e no interior do estado também, né? E por conta dessa questão da segurança alimentar, é feita essa política pública. O braço do Estado chega ao cidadão dessa forma. Mas, como eu repito, não é nem favor e nem troféu, né? Então, acho que talvez faltou ali uma orientação maior, quem sabe, da própria assessoria nesse sentido, né? Quem tem fome tem pressa. E quando chega uma cesta básica nas mãos de quem tem fome, é claro que eu não posso ser contra. Entretanto, você agir pelo Estado e pelo governo, tendo a cesta básica como uma política de Estado, como uma política de governo, é a assinatura expressa, é a decretação da falência do Estado em prover uma vida digna para a sua população. E principalmente isso utilizado em ano de eleição, como um trampolim eleitoral, chega a ser um escárnio, um deboche na cara das pessoas que passam fome e que precisam de comida na mesa todos os dias. 1h39. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre mais uma confusão no Partido dos Trabalhadores. Tem gente, inclusive, do Diretório Estadual dizendo que foi substituído sem saber, enfim. A gente vai já trazer detalhes para você. Já estão falando aí no Inácio como vice na chapa com o Brandão. Enfim, tem muita coisa para a gente falar do Partido dos Trabalhadores já aqui no nosso Jornal da Difusora, tá bom? Mas agora a Jéssica Lima é quem está chegando aqui e tem um recado especial para você. Confere aí. Oi, eu tenho uma super dica para você que procura um lugar de confiança para fazer serviços no seu carro. É o Centro Automotivo Papaléguas. Já são 25 anos de tradição em São Luís. E é só lá que você encontra serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, balanceamento e alinhamento 3D e muitos outros serviços. É o local mais completo da cidade e com o melhor preço, viu? E atenção, somente hoje e amanhã todo cliente que fizer serviço mecânico ganha na hora o balanceamento e alinhamento 3D do seu carro. Isso mesmo, fez serviço mecânico, ganha balanceamento e alinhamento 3D na hora. E amanhã ainda vai ter um delicioso café da manhã esperando por você.
Bom demais, hein? O Centro Automotivo Papaléguas fica nesse endereço que está aparecendo aqui embaixo. Chama no Zap Léguas e agende seu horário, 988830411. Repetindo, 988830411. Centro Automotivo Papaléguas, a melhor opção em serviços automotivos. Volto com você, Adalberto. Obrigado, Jéssica. Que dica boa, hein? 1h e mais 40 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora. A gente vai agora para o intervalo. Depois do intervalo, Prefeitura de Caxias imposta 86 novos concursados na área da educação e saúde. E a Prefeitura de Imperatriz vai requalificar o espaço da Avenida Beira-Mar. Essas e outras notícias, e claro, vamos falar também do Partido dos Trabalhadores, já depois do intervalo. 1h e 44 minutos depois de servir um suco de damasco para os nossos comentaristas, estamos de volta aqui no Jornal da Difusora e o debate que foi longo aqui com a Tita, Jacob, Santinho, discutindo política aqui com a gente, foi legal, bem legal aqui no nosso intervalo. 1h e 44 minutos, bom saber que você está com a gente, vai mandando tua mensagem, daqui a pouco o Eduardo Ericeira vai registrar sua mensagem no WhatsApp que a gente coloca na tela. Vamos colocar na tela o WhatsApp, aí o Eduardo já está com o celular ali, com o pessoal mandando mensagens aqui da capital e também do interior do estado, interagindo com a gente, hein? Você vai mandar mensagem para o 989-9196-8622. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, vai ser um prazer registrar aqui a sua audiência, e olha que é enorme, do tamanho do nosso Maranhão, viu? Deixa eu dar um recado para você. Fiat em São Luís é Fiat Revemar, uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat, com peças e acessórios, gente, originais, hein? E de altíssima qualidade. Agende um test drive, conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse fiatrevemar.com.br ou ligue 989-9120-8706. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro, na Avenida Kennedy 147, na Jordoa, e a Unidade Holandeses, na Avenida dos Holandeses 22, no Calhau, aqui em São Luís do Maranhão. Vamos juntos aqui até as 12h18 com as principais notícias do dia. Agora aquele giro que a gente tradicionalmente faz no segundo bloco, no interior do estado. Lá em Imperatriz, olha que notícia boa, a Prefeitura vai requalificar o espaço da Avenida Beira Rio. A obra construída pelo governo do estado apresenta problemas estruturais, hein? E agora o município vai recuperar esses pontos e vai melhorar a área. É isso mesmo, Marcelo Júnior? Uma área tão visitada, tão boa, tão agradável aí em Imperatriz, né? Boa tarde para você. Mas precisa de melhorias, claro. Oi, Adalberto, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Jornal da Difusora no rádio e também na TV. Como você disse, uma notícia muito boa para a gente encerrar esta semana. A Prefeitura de Imperatriz autorizou agora a requalificação de todo o espaço da Avenida Beira Rio, que é o principal cartão postal aqui da nossa cidade e um dos principais do estado do Maranhão. Sempre bastante visitado, se tornou uma área de lazer muito buscada, não só pelos moradores de Imperatriz, mas também de outras cidades que vêm visitar aqui o nosso município. E a obra construída no ano de 2017 já apresenta uma série de problemas, responsabilidade do governo do estado, mas a Prefeitura de Imperatriz decidiu intervir e vai fazer um amplo plano de requalificação, de melhorias neste espaço de lazer. A gente conversou com o secretário municipal de infraestrutura, o Fábio Hernandes, que explicou o que a Prefeitura pretende realizar a partir de agora. Fábio Hernandes, secretário de Infraestrutura, gestão do prefeito há 6 anos. Imperatriz, estamos aqui na Avenida Beira Rio. A Avenida Beira Rio será totalmente feita uma reforma dos brinquedos, parquinhos, parte da infraestrutura, o paisagismo, ou seja, Beira Rio passará por um grande processo de mudança também, com características culturais, imagens, concha acústica, pergolados, ou seja, haverá uma reforma grande da Beira Rio para o aniversário da cidade, né? Até julho essa grande reforma vai acontecer na Avenida Beira Rio. A gestão do prefeito Assis já deu a ordem de serviço, os arquitetos e os engenheiros já se encontram já trabalhando nos projetos para dar essa revitalizada.
melhorar cada vez mais a imagem, o cartão postal dessa importante obra que temos na cidade de Imperatriz. A gente sabe que a Beira-Rio foi um presente dado pelo governo do estado, porém pelo seu tempo já teve esse desgaste natural. E com esse desgaste o prefeito vendo, agora se aproximando do aniversário da cidade, dá esse presente novamente com a nova Beira-Rio para a cidade de Imperatriz. O trabalho segue firme e forte para uma cidade melhor. Então a expectativa é positiva pela realização desta obra, repetindo, contemplando o espaço da Avenida Beira-Rio aqui na cidade. Avenida João de Deus Fiquene, é a nomenclatura da popular Avenida Beira-Rio aqui na cidade de Imperatriz, que você conhece muito bem, Adalberto, e que temos também a visão, a contemplação do pôr do sol às margens do grandiosíssimo Rio Tocantins. Volto com você, Adalberto Melo. Lugar maravilhoso, fantástico. Parabéns a todos aí, Imperatriz. Que bom que vai ser tudo restaurado aí. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Já Marcelo comanda o Jornal da Difusora em sua primeira edição em Imperatriz com audiência lá em cima. 1h49. Vamos para Caxias agora. A Franciane está lá a postos para trazer informações para nós, porque a Prefeitura impulsou novos concursados nas áreas da educação e da saúde. Franciane, fala para a gente qual foi o total aí de novos concursados. Boa tarde para você. Oi, Adalberto. Boa tarde para você, a todos os comentaristas e também para quem está em casa nos acompanhando nesta sexta-feira. Pois 86 novos servidores públicos municipais agora serão direcionados às duas secretarias de Educação e Saúde, como você bem falou. Olha, esse concurso foi realizado em 2018 aqui em Caxias, né? E esses convocados serão chamados de forma gradativa. Quem tem mais informações é a repórter Raquel Souza. A gente teve um probleminha aqui com o vídeo, viu, Franciane? Pois é, a gente vai ficar devendo então esse material da Raquel Souza, mas como eu bem falei, esse concurso foi realizado no ano de 2018, mas esses aprovados estão sendo chamados de forma gradativa. Agora, na última quarta-feira, 86 novos foram empossados e já serão então encaminhados às secretarias. Eu volto com você desejando uma excelente sexta-feira, um bom final de semana e a gente está de volta na segunda-feira. Obrigado, Franciane. Notícias ao vivo direto de Caxias, na região dos Cocais, para você. 1h51, 1h51. Jéssica Lima está chegando agora com os destaques do Municípios em Foco. Olá, boa tarde. A cidade de Codó completou 126 anos de emancipação política e a Prefeitura organizou uma programação especial para comemorar a data. A abertura iniciou com hasteamento das bandeiras, culto ecumênico, apresentação do tiro de guerra, pronunciamento das autoridades, entrega de títulos de regularização fundiária e o tradicional corte do bolo. Além disso, o prefeito Dr. Zé Francisco, juntamente de toda a sua equipe de governo, realizou a inauguração da sala de tomografia do Hospital Municipal Dr. Marcolino Júnior, reinauguração de 4 escolas municipais e mais 3 poços artesianos no município de Codó. A programação contou com a participação do deputado federal Edilásio. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Uma hora mais 52 minutos, 1h52, você ligado aqui do Jornal da Difusora em sua primeira edição. E olha, o Fábio Macedo e o Cleomar Tema tomaram cargos lá no Hospital de Presidente Dutra, Gisele. Quantos detalhes para a gente? Vamos lá, Adalberto, o que tem acontecido nesses últimos dias é uma intensa disputa de ocupação de espaços em todas as áreas do governo, porque estamos em um ano eleitoral e realmente a força da caneta do Palácio dos Leões ninguém pode menosprezar. Só que, assim, são poucos cargos para muita gente querendo esses cargos, de modo que alguns são cargos de primeiro escalão, de maiores interesses, e alguns outros, como, por exemplo, cargos de direções de hospitais no interior do estado. Por exemplo, no Hospital de Presidente Dutra, houve uma substituição lá de alguém que era ligado à deputada Daniela, ex-Daniela Tema, e o cargo foi entregue para aliados do Fábio Macedo e do Cleomar Tema, ex-marido
da deputada Daniela. O Fábio Macedo, hoje sob comando do PSDB, é aliado de primeira hora do Brandão. É Podemos. Aliás, perdão, do Podemos, me perdoe. Ele tomou o Podemos do Eduardo Braide, né? O PSDB é com o Inácio, marido da Elisiane. Obrigado pela correção. Então, o Fábio Macedo e o Tema conseguiram a proeza de tirar um indicado da Daniela, que também é aliada do Brandão. E só para a gente resumir essa história do Hospital do Presidente Dutra, é basicamente isso, mas isso traz à tona uma outra questão, que é justamente a disputa entre os próprios aliados do governo por espaços no governo. Eu dizia aqui, alguns dias atrás, que vai faltar ficha para se apostar. Então, um cargo que hoje é ocupado por alguém, amanhã numa negociação, pode ser ocupado por outro. Isso pode trazer problema político-eleitoral nesse arco de alianças, porque uma hora ou outra, e isso já começa a acontecer, alguns vão ficar insatisfeitos, porque se precisa tomar o cargo de um para dar para outro, para poder compor ali, para trazer o apoio para cá, para levar o apoio para acolá. Então, isso que acontece no Hospital de Presidente Dutra é uma demonstração do que já começa também a surgir em outras áreas que começa aí algumas substituições. Vou trazer aqui rapidinho um exemplo, só que eu me lembrei aqui, do Detran, que era ocupado pelo Najib, pelo Francisco Najib, então no PDT, apoiador do Everton, permaneceu no cargo, declarou apoio a Brandão e logo na sequência foi rifado do cargo para que o cargo pudesse ser negociado em troca de apoio. Então, esses são alguns exemplos de muitos outros que provavelmente nós iremos ver daqui para frente. Agora a Imperatriz e Caxias vão seguir com a nossa programação local. Meu amigo, minha amiga, você está procurando venda, aluguel, assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa? Está na hora de conhecer a Zayo Informática, hein? Com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada, na Zayo Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais. Os preços cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa. Frete grátis para toda a ilha? Eu disse toda a ilha. Venha conferir em zayoinformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp 989-8428-4649. A Zayo Informática fica na Rua 9, quadra 14, número 49, Quatraque 5. Zayo Informática, a inovação da informática na sua cidade. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo agora. Na volta, não esqueça, a gente vai falar sobre o Partido dos Trabalhadores. Tem muito assunto para falar, tem inclusive membros do Diretório Estadual dizendo que foi substituído e sem saber a razão. Coisa tá feia, viu, lá no PT. A gente fala já depois do intervalo, um instantinho só. Uma hora mais 59 minutos, estamos de volta com o Jornal da Difusora, primeira edição. Você não viu, mas o óculos do Geisael caiu. Boa. Caiu aqui, aquele óculos colorido que ele usa, caiu aqui. Eu fui quase chorou. Viu que era original, quase chorou, meu Deus, caiu meu óculos. Rapidinho ele pegou antes de voltar, mas aí a gente acaba entregando aqui todo mundo. Esse negócio não. 2 horas da tarde, você ligado com a gente na bancada hoje. John Coutrinho, você já viu, o Eduardo Ericeira está vendo de novo e o Geisael você já viu também. Aí estão os 3 mosqueteiros na bancada hoje, um programa Clube do Bolinha especial nessa sexta-feira. 2 horas, vamos lá, vamos para frente que tem muito assunto para a gente tratar ainda, hein? Você já pensou em morar pertinho da praia, meu amigo? Você que está assistindo a gente, está ouvindo? Pagando prestações que cabem no seu bolso, hein? Chegou a sua hora porque o Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. É isso mesmo. ITBI, registro grátis, condições especiais, facilidade no seu financiamento, área de lazer completinha, hein? Apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Vai, chama no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida, 991090335 ou 991884845. Olha, seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar, o empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista para o mar e é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço para festa, tem quadra.
seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei meu sonho. Costa Araçagi É pra você. o empreendimento Franeri Tenda. 2 horas e mais 1 minuto, já o registro da sua audiência no nosso WhatsApp, hein? O prefeito Eduardo Braide convocou a imprensa na manhã de hoje, desta sexta-feira, para falar sobre a greve dos professores da rede municipal de ensino. O repórter Arthur Oliveira foi lá acompanhar. Durante o encontro com jornalistas, Eduardo Braide expôs um documento de uma consulta feita ao Ministério Público sobre o reajuste concedido aos professores. Segundo o prefeito, os percentuais estão dentro da lei. O reajuste não é linear, sendo que cada município deve observar a distância que tem do novo valor e percentual. O fato de dizer que o reajuste não é linear quer dizer que a obrigação da lei é que o município cumpra em relação aos professores que ganhavam abaixo do piso, e não para toda a categoria, e é exatamente isso que está querendo dizer que o reajuste não é linear. Eduardo Braide também falou sobre o Fundeb. Segundo o prefeito, mais de 90% do Fundo Nacional da Educação Básica destinado a São Luís pode ficar comprometido apenas com o pagamento de pessoal, caso a proposta de reajuste de 10,6% seja implantada em São Luís. Nós vamos chegar a 93,97% do Fundeb comprometido só com o pagamento de pessoal. O que isso quer dizer, para que vocês tenham uma ideia? O município de São Luís vai cumprir a lei do piso, porque já encaminhou o projeto de lei da Câmara. O município de São Luís fez a proposta de 10,06% de reajuste dos professores. Na hora que isso foi implantado, 93,97% dos recursos do Fundeb serão utilizados exclusivamente para pagamento de pessoal. O prefeito também falou em um suposto uso político do movimento grevista. É muito estranho ver um sindicato dizer que o prefeito ou o município não paga os 33%, que é direito de todos, quando ele conhece a lei e tem conhecimento da recomendação do Ministério Público em relação aos 33%. É muito estranho também um sindicato que realiza uma assembleia geral para deflagrar a greve, e essa assembleia ela ocorre para os professores, para que os professores decidam deflagrar a greve, e nessa assembleia está presente o candidato que disputou a eleição comigo. É muito estranho também as manifestações que eu venho tendo em relação ao sindicato, quando termina de sair de uma reunião aqui comigo na Prefeitura de São Luís, reconhece os avanços que estão sendo feitos em relação à reforma das escolas, reconhece que o percentual do reajuste só pode ser dado dentro da realidade financeira do município. E eu começo a ouvir gritando palavras de ordem aqui, que nada tem a ver com o assunto que foi tratado na reunião. Então eu estou trazendo os fatos para vocês, cada um que tire as suas conclusões. 2 horas mais 4 minutos, 2h04, você ligado aqui no Jornal da Difusora, em sua primeira edição. Vamos falar do Partido dos Trabalhadores, mas a gente começa falando do presidente do PT aqui no Estado, que disse que o Estado não tem políticas públicas claras, Gisele. Foi isso mesmo? Tem certeza disso, Gisele? Olha, será que foi o presidente do PT que disse isso? Coloca na tela aí, por favor, a imagem. Vamos lá, coloca aí, por favor, Tiago, para a gente ler aqui. Não, a outra imagem, por favor. A outra imagem com a fala completa. Essa aí foi só um pedacinho da fala toda do presidente. Essa aí, vamos lá. Então, eu vou ler aqui, tá? E que o povo maranhense tenha dias melhores, que tem sofrido muito por falta de oportunidade, por falta de políticas claras para a nossa população. A população do Maranhão tem passado necessidade, tem faltado básico, porque não tem políticas públicas claras. Pois bem, essa fala não foi de um adversário político do ex-governador Flávio Dino. Poderia, mas não foi. Essa fala também não é de um opositor ao atual governador Carlos Brandão. Não é. Essa fala é do presidente do PT no Maranhão, Francimar Melo, em entrevista ao site Brasil 247, um portal reconhecidamente esquerdopetista. E essa fala do Francimar, ela pode ter sido apenas uma manifestação do seu inconsciente. Ali
sincericídio, ninguém pode negar que haja verdade nas palavras do Francimar. Agora, é muito esquisito que elas tenham partido de alguém que é aliado. E essa fala do Francimar foi feita numa entrevista onde ele, no afã de defender essa aliança fisiológica do PT com o PSB no Maranhão, ele acabou aí jogando lama na gestão do ex-governador Flávio Dino. Se parece muito mais com a fala de um adversário político do que de um aliado. Pode ter sido apenas fruto do seu inconsciente, ou não. A fala pode, inclusive, ter sido muito bem pensada e orientada por terceiros. Não sei. Se não isso, quem sabe aí a falta apenas de competência de quem respondeu as perguntas por escrito, sei lá, talvez a assessoria, e mandou para o portal 247, e não conseguiu fazer o link correto ali do que dizer com a posição hoje defendida pelo Francimar do PT no Maranhão. Mas fato é que se parece a fala muito mais com a de um adversário do que de um aliado. 2h mais 7 minutos, 2h07. Eduardo Ericeira, está chegando mensagem para a gente aí, Eduardo? Opa, tá. Aliás, mandaram uma mensagem aqui pedindo que a gente explicitamente aqui falasse o nome de um candidato a deputado e pedisse o voto, por favor, para ajudar aí na eleição, né? Pensando que mandou a foto, mandou o nome da pessoa e eu não conheço a pessoa. A gente não vai fazer isso por princípios básicos, né? Que claro. Temos aqui. E também porque é o seguinte, a gente está cometendo também, né? Isso aqui não é... Tem multa, né? Isso aqui não é campanha política, programa partidário, isso aqui. Se pedir voto é multa. Dudu do povo! Fala, Eduardo. Sou candidato, não sou filiado a partido nenhum. Vamos lá. Dá uma força aí, Eduardo, né? Tá mandando a mensagem aqui. Não pode não. O Israel tá mandando um abraço aqui para todos nós, fez o questionamento. É bom que o pessoal também participa do debate também, né? O pessoal que manda áudio aqui, complicado. Áudio não dá pra gente ouvir agora. Tem também aqui uma denúncia, a gente vai encaminhar. Maria Hilda, do bairro de Fátima, o Raimundo de Coroatá. A Vanessa, da Raposa, diz que adora o programa, acompanha todos os dias. O Antônio Dantas também está acompanhando a gente, não colocou aqui o local. Vamos ver aqui. A Cristiane, da Vila Quiola, também está acompanhando a gente. Às vezes o pessoal coloca o nome no começo, escreve o textão e coloca lá no fim, de onde está falando, por isso que às vezes demora um pouquinho. Cristiane, lá da Vila Quiola, também a Tatiane está acompanhando a gente, não colocou o local. Beleza. O Carlos Dangirim. Vamos lá, vamos em frente. Você ligado aqui no Jornal da Difusora com a gente, acompanhando aqui a nossa primeira edição. São 2h mais 9 minutos, até as 2h17 a gente vai junto. Vamos continuar falando lá do Partido dos Trabalhadores. Agora a gente vai falar sobre o seguinte assunto. O Zé Inácio, deputado estadual, está de olho na vaga de vice do Brandão, mas explica melhor isso aí. Não está definida já essa chapa aí, ô Gesael? Não é assim bem que está definida. Não é assim, né? Não é bem assim. Vamos lá. Você está olhando aí na tela um flyer, um material, né, publicitário que foi divulgado por uma corrente, um movimento dentro do PT e que defende, diz aí, eu apoio o Zé Inácio a vice-governador. Eu fui em busca hoje, conversei com o deputado Zé Inácio pela manhã e perguntei, deputado, é verdade? Porque tem muita fake news, tem muita montagenzinha, né? Tem uma frase importante ali, com a base e pela base. Pois é. Tem esse detalhe. Então, e perguntei para ele, deputado, é verdadeira essa imagem? Ele disse, olha, mas ela não partiu de mim. Esse movimento não é um movimento iniciado por mim. E eu fui, então, em busca de saber quem fez, a partir de quem partiu isso aí. E eu cheguei a um moço chamado Rafael. Rafael Almeida, ele é membro do Diretório Estadual e um dos coordenadores do movimento Petistas de Base. E pedi a ele que mandasse um vídeo para a gente explicando isso aí. Ele mandou esse vídeo aí que nós vamos ver agora. Vamos ver. No dia 25 de março, nós fizemos uma plenária e dentro dessa plenária nós tivemos 90% dos companheiros que lá estavam presentes que apontou o nome do companheiro Zé Inácio como vice-governador na chapa PSB e PT. A partir daí, nós iniciamos o nosso movimento na proposição de fazer o debate com a direção estadual, uma vez que está quase 7 meses sem reunião do diretório estadual, para debater matérias de extrema importância. Um partido democrático como o PT não pode se negar a fazer o debate político. E no dia 31 do mês de março, nós fomos surpreendidos com a indicação de Felipe Camarão de uma forma sumária
para ser vice, coisa que não há decisão dentro da instância partidária, nem no diretório, nem na comissão executiva e muito menos no encontro de tática eleitoral. E aí nós encaminhamos para fazer esse debate, na qual o presidente do diretório estadual, Francimar Melo, se negou a fazer esse debate, passando por cima do debate político que a base estavam promovendo naquele exato momento. E vamos levar a nossa tese para o encontro de tática eleitoral de aliança com o PSB e PT e Zé Inácio, vice-governador. Olha, é importante a gente dizer que o nome do Zé Inácio ele já vinha sendo ventilado para essa posição bem antes da entrada do Felipe Camarão no partido, no PT. E o que eu conversei com outras pessoas hoje pela manhã? Eu ouvi o que eu já tinha dito aqui uns dias atrás. Eles não consideram que o Felipe Camarão seja do PT raiz. Eles consideram que essa vaga, sendo ocupada pelo Felipe Camarão, não é uma vaga do PT, mas é uma vaga do Flávio Dino, que colocou alguém dentro do PT para ocupar a vaga. E por isso eles defendem que seja alguém PT raiz. Agora, algumas coisas graves são colocadas aí no vídeo pelo Rafael, da questão democrática da coisa, da discussão dentro do partido. O encontro de tática ainda vai acontecer no próximo mês, entretanto já se coloca como se fosse uma questão fechada. E aí você conversa com alguns outros, não, mas isso foi discutido e tem um voto da maioria. Entretanto, há manifestações na rede social dizendo que estão sendo feitas substituições dentro do diretório estadual do PT com o intuito de formar uma maioria em torno de uma tese, mas excluindo de forma sumária pessoas de dentro do diretório. Vamos colocar aí na tela. Isso é sério, hein? Isso é algo, enfim, que se considerasse verdadeiro, é algo extremamente danoso para um processo democrático. Coloca na tela aí, por favor, o print da manifestação da Isadora Jansen, que ela diz o seguinte, acabei de saber por terceiros de uma substituição arbitrária e covarde por parte do presidente estadual do PT Maranhão, Francimar Melo, sem me comunicar, pedindo a substituição do meu nome para o nome da Berenice para compor parte do diretório estadual do PT Maranhão. Acho que até aí já deu para entender o recado, não precisa ler a mensagem toda. De modo que estariam sendo feitas substituições no intuito de que essas substituições pudessem avalizar exatamente a decisão que não é unânime de colocar o nome do Felipe Camarão como vice e que essa tese fosse vencida na tática, na discussão de tática eleitoral do PT. E aí, um outro ponto importante aqui, o que nós mostramos aqui coloca por terra o negacionismo por parte do PT, que tenta dizer que não há racha. Veja bem, nós não estamos inventando nada, isso é inclusive até um desrespeito com a própria imprensa. Nós estamos trazendo os fatos, e os fatos colocados, eles são melhores do que qualquer palavra. Eu vou já gerar com o Eduardo e com o John também, mas bota na tela novamente só esse print das redes sociais, da Isadora Jansen, só para mostrar, porque não apareceu ali o nome dela em cima, para ver que realmente isso aí foi tirado de lá da internet. A gente está abrindo, inclusive, o computador agora para mostrar a repercussão. E aquele vídeo que foi gravado pelo Rafael é um vídeo exclusivo aqui para o Jornal da Difusora, primeira edição. O assunto com certeza vai render. Sobe um pouquinho mais para cima, a imagem, né? Só para rolar, para aparecer o nome dela. Sobe mais. Um pouquinho mais. Ou então diminui, né? Tira um pouco o zoom, então, né? É para aparecer o nome dela, Thiago. Isso, aí agora sim, Isadora Jansen. Para ver que a gente não está inventando, tá ali uma foto, entendeu? Isso aqui, a gente tem a responsabilidade de mostrar, dizer quem é a fonte, então não há nenhuma invenção aqui nisso tudo. Ela ainda disse assim, aos que tentaram me apunhalar pelas costas, só tenho a dizer, faça melhor porque ainda estou de pé. Porque ainda estou de pé. Finalizou assim, né? Vamos lá, entrar no debate aqui que o Geisel já trouxe. Olha, em primeiro lugar, eu acho que o PT... Isso aí são fatos, que ele está debatendo, são fatos aí que estão acontecendo no dia a dia. Eu acho que o PT tem que sentar, né? O PT hoje ele tem uma ala, até a grande, pelo menos a boa parte dele, mas está tendo até agora uma disseminação dentro do próprio partido, até pró-Brandão, né? Aqueles que apoiam a reeleição do governador Carlos Brandão. Mas o PT, ele já está, de certa forma, partido, porque tem uma boa parte, inclusive uma militância raiz aí, a gente trouxe o Márcio Chardim, o próprio presidente municipal do PT, Honorato Fernandes. Paulo Romão, ex-vereador aqui da capital São Luís, quer dizer, já entra a partida e agora está tendo um novo partido, né, do PT dentro do próprio apoio aí ao governador Carlos Brandão, então acho que é importante sentar para conversar. Mas em relação a essa questão do anúncio do Felipe Camarão para serviço, é bom lembrar, voltando aqui
pegando o fato anterior, foi no dia 31 de março, mais ou menos, que foi anunciado, precisa até que tivesse sido no início de abril, mas foi no final de março, que foi anunciado, aí colocado, inclusive, na sede do PT, o nome do Felipe Camarão para ser vice. Inclusive, o Zé Inácio estava lá, levantou o braço junto com o Felipe Camarão, aí também estava o ex-governador Flávio Dino, o governador Carlos Brandão, Francimar Melo. Agora, em entrevista ontem que foi dada pelo Francimar Melo, ele disse que são 160 delegados, só para deixar explicado aqui, são 160 delegados e isso tudo vai ter que ser, claro, acordado pela maioria. Tem um encontro de tática que o Geisel trouxe muito bem aqui, isso será decidido só no encontro de tática, mas segundo o próprio Francimar Melo, declarou isso ontem, uma entrevista ontem à noite, ele disse que o nome do Felipe Camarão já estaria muito bem encaminhado. Fato é que se, por exemplo, o Felipe Camarão não fosse candidato a vice, ele já se colocava como pré-candidato a deputado federal e, claro, é um nome forte até pela gestão que fez à frente da educação. Mas o que o Francimar trouxe é que ele é, aí, segundo a maioria, inclusive o Francimar colocou, hoje escolhido pela maioria do PT para ser pré-candidato a vice. Mas claro que tem que ter um encontro de tática para ser decidido isso pelos delegados. Quero pedir perdão, João, nosso tempo ficou prejudicado aqui no final para análise, mas a gente retoma o assunto segunda-feira porque vai render com certeza no fim de semana. Tomara que no encontro de tática se resolva, né? Que não exatamente. passe para a direção nacional do partido para ficar essa confusão toda. Bem lembrado, João. Então, a gente conversa na segunda-feira e volta a falar sobre esse assunto que está rendendo, viu? E vai render muito mais. A gente se encontra. Bom final de semana para todos. Até segunda. Valeu, obrigado.